Jó, o homem justo que chamou a atenção do céu e do inferno. Jó vivia na terra de Uz, um lugar distante dos grandes palcos bíblicos, longe dos holofotes espirituais, mas profundamente observado pelo céu, porque enquanto muitos tentavam parecer justos diante dos homens, Jó era justo quando ninguém estava olhando. Um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, não por medo da punição, mas por amor àquilo que era certo. Ele acordava cedo, oferecia sacrifícios pelos próprios filhos, não porque soubesse de algum pecado específico, mas porque entendia que o coração humano é frágil e que até mesmo uma alegria exagerada poderia se transformar em ofensa diante de Deus. Jó não era apenas rico em bens, era rico em sensibilidade espiritual. Sua prosperidade não o afastou da humildade. Pelo contrário, quanto mais tinha, mais dependente se sentia do Senhor. E talvez seja exatamente por isso que sua vida se tornou um campo de batalha invisível, porque quando alguém vive de forma íntegra em silêncio, isso ecoa no mundo espiritual, de uma forma que poucos conseguem imaginar. O texto bíblico deixa claro que Jó era o maior de todos os homens do Oriente. Mas essa grandeza não estava apenas no número de camelos, ovelhas ou servos. Estava na maneira como ele lidava com Deus no secreto. E é aí que a história começa a ficar desconfortável para quem acredita que uma vida correta garante a ausência de dor. Porque foi justamente essa retidão que colocou Jó no centro de uma conversa celestial, enquanto ele seguia sua rotina, trabalhando, cuidando da família, orando em silêncio. Algo extraordinário acontecia nos céus. Os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, e no meio deles, Satanás também estava lá, não como alguém que manda, mas como alguém que precisa se apresentar, e isso já revela uma verdade que muitos ignoram. O mal não age de forma soberana. Ele se move dentro de permissões, dentro de limites, dentro de uma hierarquia espiritual que não pode ser quebrada. Quando Deus pergunta de onde Satanás vinha, não é porque ele não sabia, é porque queria expor a natureza errante, inquieta e destrutiva daquele que anda pela terra, procurando a quem possa tragar. E então Deus faz algo que parece impensável para a mente humana. Ele aponta para Jó, como quem diz: "Você reparou no meu servo?" Essa pergunta não nasce de descuido, nasce de confiança. Deus não expõe Jó por fragilidade, mas por convicção, porque a fé verdadeira não é aquela que só existe quando tudo está bem. É aquela que permanece quando tudo é arrancado. Satanás imediatamente reage, não com admiração, mas com acusação, dizendo que Jó só é fiel porque é protegido, porque vive cercado de bênçãos, porque nunca enfrentou a verdadeira dor. E essa acusação ecoa até hoje nos corações de muitos, como se a fé fosse apenas uma moeda de troca, como se amar a Deus fosse uma barganha, e é exatamente nesse ponto que o céu estabelece um limite. Deus permite que Satanás toque em tudo o que Jó tem, menos em sua vida. E esse detalhe muda tudo, porque revela que mesmo no meio da maior provação, existe uma fronteira que o inferno não atravessa. Jó não sabia de nada disso. Ele não tinha consciência da conversa no céu. Não conhecia o acordo espiritual. Não sabia que sua dor teria testemunhas invisíveis. Tudo o que ele conhecia era sua realidade concreta. E quando o caos começa, ele vem de forma rápida, violenta e acumulativa, como muitas crises chegam na vida real. Uma notícia atrás da outra, um golpe seguido do outro, sem tempo para respirar. Servos morrem, bens são destruídos, filhos são tirados, e tudo acontece no mesmo dia, como se o mundo tivesse decidido desabar de uma vez. E ainda assim, no meio da poeira, do luto e da confusão, Jó faz algo que desafia a lógica humana. Ele rasga suas vestes, se prostra em terra e adora, não porque não sente dor, mas porque entende que sua relação com Deus não depende do que ele possui. Sua declaração ecoa através dos séculos: "O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa não é a fala de um homem insensível.
É o grito de alguém que sabe que existe algo maior do que a perda, algo maior do que o sofrimento, algo maior do que o momento presente, e é exatamente por isso que Jó se torna um espelho desconfortável para a nossa fé, porque ele prova que é possível adorar mesmo sem respostas, confiar mesmo sem entender, permanecer mesmo quando tudo é arrancado, e talvez a pergunta que esse capítulo deixa no ar não seja por que Jó sofreu, mas se nós conseguiríamos permanecer de pé diante do mesmo limite que Deus estabeleceu, porque a história de Jó não começa com dor, começa com fidelidade, e isso muda completamente a forma como entendemos o sofrimento. O dia em que Satanás se apresentou diante de Deus. Enquanto Jó enterrava seus filhos, chorava em silêncio e tentava reorganizar os escombros da própria existência, algo ainda mais profundo acontecia novamente no mundo espiritual, porque a dor que ele sentia na terra era apenas o reflexo visível de uma batalha invisível que continuava em andamento. E mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. E novamente Satanás estava entre eles, não como protagonista, mas como alguém que precisa prestar contas. E essa cena é desconfortável para muitos, porque quebra a ideia popular de que o mal age solto, livre, sem controle algum, quando na verdade até mesmo o acusador precisa se apresentar diante de uma autoridade maior. E então Deus faz a pergunta que ecoa como um golpe certeiro. Você reparou no meu servo Jó? Mesmo depois de tudo, mesmo após as perdas irreparáveis, Deus afirma algo que deveria nos fazer tremer por dentro. Jó permanece íntegro. Ele não amaldiçoou, não abandonou, não negou. Ele sofreu, chorou, rasgou as vestes, mas permaneceu fiel. E isso revela que a fidelidade verdadeira não é ausência de emoção, é permanência. Apesar da emoção, Satanás então responde com uma acusação ainda mais profunda. Pele por pele, tudo o que o homem tem, dará por sua vida. Como se dissesse que enquanto a dor não toca o corpo, a fé ainda é superficial. Essa fala carrega uma das maiores mentiras já repetidas ao longo da história. A ideia de que a fé só existe enquanto não dói demais, e é aqui que Deus estabelece um novo limite, mais profundo, mais sensível, mais assustador para qualquer ser humano. Ele permite que Satanás toque no corpo de Jó, mas impõe uma ordem clara e inegociável. Poupa-lhe a vida. Essa frase simples carrega um peso espiritual gigantesco, porque revela que até no auge da dor existe uma fronteira determinada por Deus. O inferno pode ferir, mas não pode matar o propósito, pode causar sofrimento, mas não pode roubar o destino, pode atacar o corpo, mas não tem autoridade sobre a vida. E Jó, mais uma vez, não tem ideia de nada disso. Ele não sabe que sua dor foi limitada por uma ordem divina. Ele apenas sente o impacto, e de repente, seu corpo é tomado por feridas malignas, da sola dos pés ao alto da cabeça, uma dor constante, visível, humilhante, algo que não podia ser escondido, algo que transformou sua imagem pública. O homem respeitado agora se senta sobre cinzas, raspando as próprias feridas com um caco de telha, tentando aliviar uma dor que não encontra descanso. E aqui a história se torna ainda mais cruel, porque quando a dor se prolonga, quando não há explicação, quando o corpo grita dia e noite, a mente começa a fraquejar, e é nesse momento que entra a voz mais próxima, mais íntima, mais perigosa, a esposa de Jó, que também perdeu tudo, que também enterrou filhos, que também teve sua vida destruída, mas que reage de uma forma diferente. Ela olha para aquele homem irreconhecível e diz algo que atravessa gerações. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essa frase não nasce de maldade pura, nasce do desespero, da dor sem respostas, da sensação de que continuar vivendo é pior do que morrer. E quantas vezes pensamentos parecidos não atravessam a mente de quem sofre? Jó, porém, responde com uma maturidade espiritual que não vem do momento, mas de uma vida inteira de comunhão.
Você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus. Não receberíamos também o mal? E essa frase não significa que Deus seja mau, mas que Jó entende algo profundo. Deus continua sendo Deus mesmo, quando não entendemos seus caminhos. O texto bíblico faz questão de registrar algo essencial. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Isso não quer dizer que ele não sentiu raiva, confusão ou tristeza. Quer dizer que ele não rompeu sua aliança, não transformou sua dor em blasfêmia, não permitiu que o sofrimento definisse quem Deus é. E é exatamente aqui que muitas pessoas caem, não na dor em si, mas na interpretação da dor. Porque quando o sofrimento não é explicado, a tentação é atribuir a Deus intenções que ele não revelou. E Jó resiste a isso, mesmo ferido, mesmo humilhado, mesmo incompreendido. Ele permanece dentro do limite que Deus estabeleceu, um limite que Satanás não consegue ultrapassar, porque a fé de Jó não está ancorada nas bênçãos, mas no caráter de Deus. E essa cena nos força a encarar uma verdade dura. Existem dores que não são resultado de pecado, falhas ou escolhas erradas. Existem dores que fazem parte de um cenário maior, invisível, espiritual. E o fato de não entendermos não significa que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, às vezes o silêncio de Deus é a prova de que Ele confia no que já construiu dentro de nós. Jó não recebe explicações, não recebe alívio imediato, não recebe respostas, mas recebe algo mais poderoso, limites impostos ao inferno. E talvez essa seja a maior segurança que alguém pode ter no meio da dor. Saber que mesmo sem entender o porquê, existe um até aqui, determinado por Deus, e que nenhum sofrimento é capaz de ultrapassar aquilo que Ele decidiu preservar: a vida, o propósito e a fé que, mesmo abalada, ainda permanece viva. O limite invisível, até onde o inferno pode ir. Existe um detalhe na história de Jó que muitas vezes passa despercebido, mas que sustenta toda a narrativa como uma coluna invisível: o fato de que Satanás nunca age sem autorização, nunca ultrapassa o limite imposto, nunca toca além do que foi permitido. E essa verdade confronta diretamente a forma como muitas pessoas enxergam o sofrimento, como se o mal tivesse autonomia total, como se Deus tivesse perdido o controle em algum momento, quando na verdade a história de Jó revela exatamente o oposto. O caos existe, a dor é real, mas ela acontece dentro de fronteiras estabelecidas. O inferno grita, mas obedece. Jó sente na pele aquilo que nós muitas vezes sentimos na alma, a sensação de que tudo saiu do controle, mas o que ele não vê é que existe uma linha traçada no mundo espiritual, uma linha que não aparece nos olhos humanos, mas que determina até onde a dor pode ir. E essa linha é o que mantém Jó vivo, respirando, consciente, ainda capaz de falar com Deus. Mesmo que em meio à confusão, Satanás toca nos bens, toca nos filhos, toca no corpo, mas não toca na vida, não toca no espírito, não toca no propósito final, porque isso está fora do alcance dele. E essa compreensão muda completamente a forma como enfrentamos o sofrimento. Porque quando acreditamos que tudo está solto, a dor se torna insuportável. Mas quando entendemos que existe um limite, a dor, embora intensa, não é definitiva. O limite invisível não elimina o sofrimento, mas impede que ele destrua aquilo que Deus decidiu preservar. E Jó vive exatamente nesse espaço, entre a dor extrema e a preservação divina, sentado sobre cinzas, rejeitado socialmente, fisicamente ferido, emocionalmente devastado, mas espiritualmente ainda vivo, ainda conectado, ainda capaz de dialogar com Deus. E é aqui que a narrativa começa a se aprofundar, porque o sofrimento prolongado revela camadas do coração que a prosperidade jamais tocaria. Jó começa a falar, começa a expressar sua angústia, não como alguém que perdeu a fé, mas como alguém que não entende o que está vivendo. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, não por ódio a Deus,
mas por cansaço da dor. E essa diferença é fundamental, porque existe uma linha entre questionar e blasfemar, entre desabafar e abandonar. E Jó permanece dentro dessa linha. Mesmo sangrando por dentro, ele não acusa Deus de injustiça. Ele acusa o próprio dia em que nasceu, como se dissesse que viver daquele jeito é pesado demais para suportar. E quantas pessoas hoje não carregam esse mesmo sentimento? Não querem morrer, mas também não conseguem encontrar sentido em continuar vivendo daquela forma. Jó verbaliza aquilo que muitos apenas silenciam, e Deus não o pune por isso. Deus não o abandona por isso, porque o limite invisível também envolve misericórdia, envolve compreensão do peso humano. Enquanto Jó fala, o céu permanece em silêncio, e esse silêncio é talvez uma das provas mais difíceis, porque quando Deus não responde, a mente humana começa a preencher os vazios com culpa, medo e acusações internas. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é espera, é processo, é construção de algo mais profundo. O limite invisível também se manifesta no tempo, porque o sofrimento não dura para sempre. Mesmo quando parece eterno, ele tem um começo, um meio e um fim. Ainda que esse fim esteja fora da nossa visão imediata, Jó não sabe disso, mas cada dia de dor está empurrando a história para um ponto de revelação. Porque Deus não permitiu o sofrimento por sadismo, mas por um propósito que só se revelaria no final. E aqui entra uma verdade difícil de aceitar. Nem todo propósito é revelado no meio da dor. Alguns só fazem sentido depois que ela termina, e isso exige uma fé que não depende de explicações imediatas. Exige confiar no caráter de Deus, quando seus caminhos parecem contraditórios. O limite invisível não é apenas sobre o que Satanás não pode fazer, é sobre o que Deus está fazendo, enquanto parece não estar fazendo nada. Jó não perde a capacidade de falar, de pensar, de refletir, de questionar, porque isso também é proteção divina. O inferno queria reduzir Jó a um corpo sem esperança, mas não conseguiu, porque a esperança, mesmo ferida, ainda respira, ainda pulsa, ainda resiste, e talvez essa seja a maior derrota de Satanás nessa história. Não o fato de Jó não ter morrido fisicamente, mas o fato de ele não ter se tornado aquilo que o inferno queria que ele fosse, um homem amargo, revoltado, desconectado de Deus, e isso nos leva a uma pergunta desconfortável: até onde o inferno tem ido na sua vida? E mais importante ainda, você consegue enxergar que existe um limite que ele não ultrapassa? Porque se você ainda consegue orar, ainda consegue chorar diante de Deus, ainda consegue questionar sem abandonar, ainda consegue se levantar, mesmo com feridas, então o limite invisível está em ação, e isso significa que a sua história ainda não acabou. O sofrimento pode ter voz, mas ele não tem a palavra final, porque a última palavra sempre pertence àquele que estabeleceu os limites desde o início. A primeira queda. Quando tudo foi tirado de Jó, a dor de Jó não começou no corpo, começou naquilo que sustentava sua identidade diante do mundo, porque antes das feridas visíveis, houve perdas invisíveis que rasgaram sua alma de forma silenciosa. Tudo aquilo que construía a segurança ao redor de sua vida foi arrancado em questão de horas, e essa é uma das formas mais cruéis de sofrimento, quando não há tempo para processar, quando uma notícia não termina e outra já chega, quando o coração não consegue acompanhar a velocidade do caos. Jó estava acostumado à ordem, à estabilidade, à previsibilidade de quem vive de forma correta, e de repente tudo desmorona. Os bens que representavam anos de trabalho, os servos que faziam parte da rotina, os filhos que eram a continuação do seu nome, tudo cai como peças de dominó, e o texto bíblico faz questão de mostrar que não houve uma única causa, não foi um único evento, foi uma sequência de tragédias, como se a vida tivesse decidido atacar por todos os lados ao mesmo tempo,
E isso reflete exatamente como muitas crises acontecem, não de forma organizada, mas caótica, sem lógica aparente, sem aviso prévio. Jó recebe um mensageiro atrás do outro, cada um trazendo uma notícia pior do que a anterior. E o coração humano não foi feito para suportar esse tipo de impacto acumulado. A mente tenta negar, o corpo entra em choque, a alma se pergunta onde tudo deu errado, e é aqui que a primeira queda acontece. Não no sentido físico, mas no sentido emocional, porque quando tudo é tirado, o chão desaparece, e Jó se vê de repente sem referências, sem explicações, sem tempo para entender, apenas com a dor crua, nua, exposta, e a maior tragédia não é apenas perder, mas perder sem saber por quê, perder sem conseguir associar a uma causa, porque quando existe uma causa clara, a dor encontra algum tipo de lógica, mas quando não existe, ela se torna ainda mais pesada. Jó não traiu, não roubou, não abandonou Deus, e ainda assim, tudo foi arrancado, e isso desmonta uma teologia simplista que associa bênção à obediência automática e sofrimento ao pecado direto. A história de Jó quebra essa equação, mostrando que a vida é mais complexa, que existem camadas invisíveis, e que nem tudo pode ser explicado com fórmulas espirituais rasas. Jó cai de joelhos, não porque perdeu a fé, mas porque perdeu o chão. E essa reação é humana, profundamente humana. Ele rasga suas vestes, sinal de luto profundo, raspa a cabeça, símbolo de humilhação e dor extrema. Mas depois disso, ele faz algo que desafia a lógica do mundo. Ele se prostra e adora. Não é uma adoração eufórica, é uma adoração quebrada, rasgada, feita entre lágrimas. E talvez seja essa a forma mais honesta de adoração que existe. Aquela que não nega a dor, mas escolhe não negar Deus. Jó entende que tudo o que tinha era um empréstimo, e essa consciência não diminui a dor da perda, mas impede que ela se transforme em revolta. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa frase não é um slogan espiritual, é uma declaração de submissão em meio ao caos, e isso não significa que Jó não amava seus filhos, que não se importava com seus bens. Significa que ele reconhecia algo maior do que tudo isso. Reconhecia que sua vida não era sustentada por aquilo que possuía, mas por aquele que lhe havia dado tudo. E aqui está um ponto crucial da narrativa. Satanás acreditava que ao tirar tudo, quebraria a fé de Jó, mas não entendeu que a fé de Jó não estava nas coisas, estava no relacionamento, e isso faz toda a diferença, porque quando a fé está nas coisas, a perda destrói, mas quando está no relacionamento, a perda dói, mas não mata. A primeira queda revela quem Jó é de verdade, não o homem próspero, mas o homem dependente de Deus, e isso nos confronta diretamente, porque muitas vezes só descobrimos onde nossa fé está ancorada quando tudo é tirado, enquanto temos recursos, respostas e controle. É fácil confiar, mas quando tudo desaba, a fé verdadeira se revela, não pela ausência de lágrimas, mas pela permanência da confiança. Jó não entende o motivo, não vê o plano, não conhece o limite invisível, mas vive dentro dele. E esse capítulo nos ensina que a primeira queda não é o fim da história, é apenas o começo de uma revelação mais profunda, porque aquilo que é arrancado revela aquilo que permanece. E o que permanece em Jó não são os bens, não são os filhos, não é a posição social, é a fé ferida, abalada, mas ainda viva, ainda respirando, ainda capaz de se ajoelhar. E enquanto essa fé existir, o inferno não venceu, porque o limite continua de pé, mesmo quando tudo parece ter caído. A dor que não se explica com palavras. Existe um tipo de dor que não grita, não explode, não se manifesta em desespero imediato. Ela simplesmente permanece, constante, silenciosa, corroendo por dentro, e é exatamente nesse ponto que Jó se encontra agora, porque depois do impacto inicial das perdas, depois do choque,
Depois da primeira reação de adoração quebrada, vem aquilo que quase ninguém está preparado para enfrentar: a continuidade da dor, o dia seguinte, e depois outro, e depois outro. Quando a tragédia deixa de ser um evento e se transforma em um estado permanente, Jó acorda todos os dias, com o mesmo corpo ferido, com a mesma ausência dos filhos, com o mesmo silêncio de Deus. E essa é uma das maiores provas da alma humana. Não o sofrimento intenso de um momento, mas a dor prolongada que não oferece respostas, que não mostra sinais de fim, que não explica seu propósito, porque quando a dor é rápida, a esperança se apoia no tempo, mas quando ela se estende, a esperança começa a enfraquecer, e Jó entra exatamente nesse território, um lugar onde as palavras já não conseguem traduzir o que se sente, onde o sofrimento ultrapassa o vocabulário humano. E isso fica evidente quando ele começa a falar, porque suas palavras não são organizadas, não são teologicamente polidas, são cruas, confusas, carregadas de peso existencial. Ele não amaldiçoa Deus, mas amaldiçoa o dia do seu nascimento, como se dissesse que existir naquele estado é pesado demais para ser suportado, e isso revela algo profundamente humano. Jó não quer morrer necessariamente. Ele quer que a dor faça sentido. Ele quer entender por que alguém que viveu de forma correta está agora vivendo como um rejeitado, como um esquecido, como alguém abandonado pela própria vida. E esse tipo de dor não se explica com frases prontas, não se cura com versículos isolados, não se resolve com discursos religiosos simplistas, porque ela não está apenas no corpo, está na identidade, na percepção de valor, no significado da existência. Jó começa a questionar o sentido de ter nascido, não porque odeia a vida, mas porque a vida, daquele jeito, perdeu o sabor, perdeu a lógica, perdeu o brilho. E quantas pessoas hoje vivem exatamente assim, respirando, trabalhando, funcionando, mas por dentro se perguntando qual é o sentido de continuar quando tudo parece pesado demais. Jó verbaliza aquilo que muitos escondem por medo de julgamento, por medo de parecer fracos espiritualmente. Mas o texto bíblico não censura Jó por isso, pelo contrário, registra suas palavras com honestidade brutal, mostrando que Deus não se assusta com a dor humana, que ele não exige máscaras emocionais, que ele não abandona quem fala a partir da própria ferida. O silêncio de Deus nesse momento é ensurdecedor, porque enquanto Jó fala, Deus não responde, não corrige, não explica, e isso cria um espaço desconfortável, onde a fé precisa existir sem confirmação imediata, e esse espaço é onde muitas pessoas desistem, porque querem respostas rápidas, querem alívio imediato, querem explicações claras, mas a história de Jó revela que nem sempre Deus responde no tempo da nossa dor. E isso não significa ausência, significa processo, significa que algo mais profundo está sendo construído. A dor de Jó não é apenas física, é social, emocional, espiritual. Ele perde o respeito público, perde o status, perde a voz, se torna alguém evitado, alguém que causa desconforto só de ser visto. E essa exclusão social aprofunda ainda mais o sofrimento, porque o ser humano foi criado para viver em comunidade, e quando a dor nos isola, ela se torna ainda mais pesada. Jó agora é observado à distância, julgado em silêncio, interpretado como alguém que deve ter feito algo muito errado para merecer aquilo, e essa é uma das dores mais cruéis. Sofrer e ainda ser acusado, sangrar e ainda ser julgado, lutar para sobreviver e ainda precisar justificar a própria dor. E tudo isso acontece enquanto Deus permanece em silêncio. E é exatamente nesse ponto que muitos se perguntam: onde está Deus quando a dor não se explica? Onde está Deus quando a oração não gera resposta? Onde está Deus quando o sofrimento parece injusto? A história de Jó não oferece respostas fáceis, mas oferece algo mais verdadeiro. Ela mostra que Deus está presente mesmo quando não fala,
que ele observa mesmo quando não intervém imediatamente, que ele sustenta mesmo quando não remove a dor. O limite invisível continua atuando, porque mesmo no auge da angústia, Jó não perde completamente a esperança. Ela enfraquece, vacila, oscila, mas não desaparece. E isso é fundamental, porque a esperança verdadeira não é aquela que nunca é abalada, é aquela que resiste mesmo abalada. Jó continua falando com Deus, mesmo sem respostas, continua se dirigindo a Ele, mesmo sem entender. E isso já é fé em estado bruto, fé despida de recompensas, fé sem garantias, fé que existe simplesmente porque Deus continua sendo Deus. E essa é uma fé que o inferno não consegue destruir, porque ela não depende de circunstâncias favoráveis, depende de relacionamento, e enquanto Jó continua falando, questionando, chorando, desabafando, ele permanece dentro do limite, ele não cruza a linha da blasfêmia, ele não rompe a aliança, ele não transforma sua dor em abandono. E isso revela que a dor que não se explica com palavras ainda pode ser vivida com fidelidade, ainda pode ser atravessada com integridade, ainda pode fazer parte de uma história maior, mesmo quando tudo dentro de nós grita que não faz sentido algum. E talvez essa seja uma das maiores lições desse capítulo, entender que nem toda dor precisa ser explicada imediatamente para ser suportada, que nem todo sofrimento precisa ser compreendido para ser atravessado, que às vezes a única coisa que nos mantém vivos é saber que existe um limite, mesmo que não o enxerguemos, e que enquanto esse limite existir, enquanto ainda houver fôlego, enquanto ainda houver palavras, mesmo que confusas, a história ainda está em andamento, e o silêncio de Deus não é o fim do diálogo, é apenas o intervalo antes de uma revelação que mudará tudo. O corpo ferido, mas a fé ainda viva. O corpo de Jó agora se torna o palco mais visível da sua dor, porque quando a fé é atacada de forma indireta, o sofrimento toca aquilo que é mais sensível ao ser humano, a própria carne, e não se trata apenas de dor física, mas de humilhação, de perda de dignidade, de uma identidade que se desfaz diante dos olhos de todos. As feridas cobrem seu corpo inteiro, inflamadas, abertas, doloridas, impossíveis de esconder. Cada movimento dói, cada respiração pesa, cada noite se transforma em um campo de batalha contra a insônia e o desespero. Jó não encontra descanso nem de dia nem de noite. Seu corpo não coopera, sua mente não desacelera, e a dor constante começa a corroer a resistência emocional. Porque quando o corpo falha, a alma sente, e quando a alma se fragiliza, a fé é testada de forma brutal. Jó se senta sobre cinzas, não por dramatização, mas porque não há mais lugar confortável para ele. O homem que antes se assentava entre os líderes, agora se encontra no chão, isolado, esquecido, evitado, e essa imagem carrega um simbolismo profundo, porque revela que o sofrimento não escolhe posição social, não respeita a reputação, não faz distinção entre o justo e o injusto. Quando a dor chega, ela nivela todos, e Jó sente isso de forma intensa. Cada ferida em seu corpo parece perguntar silenciosamente: onde está Deus? Por que isso está acontecendo? Até quando isso vai durar? Mas mesmo nesse estado, algo impressionante permanece vivo dentro dele: a fé. Não uma fé triunfante, confiante, cheia de declarações positivas, mas uma fé ferida, cansada, machucada, que sobrevive quase por instinto, como alguém que se agarra ao último fio de esperança simplesmente porque não sabe viver sem ele. E isso é importante entender, porque muitas vezes idealizamos a fé como algo forte o tempo todo, quando na verdade a fé real passa por momentos de extrema fragilidade e ainda assim continua sendo fé. Jó não está proclamando vitórias, não está celebrando, não está entendendo, mas continua existindo diante de Deus, continua se dirigindo a Ele, continua reconhecendo sua soberania, e isso já é um ato de fé poderoso, porque o inferno não precisa que alguém odeie Deus,
Basta que essa pessoa se torne indiferente, basta que pare de falar, de buscar, de se importar, e Jó não faz isso, mesmo ferido. Ele ainda fala, ainda questiona, ainda se dirige a Deus, e isso frustra completamente a expectativa de Satanás, que acreditava que, ao tocar no corpo, quebraria definitivamente a fidelidade, mas não entende que a fé de Jó não está no conforto físico, está no relacionamento construído ao longo de uma vida inteira. O corpo de Jó se deteriora, mas sua fé, embora enfraquecida, ainda pulsa, ainda resiste, ainda se recusa a morrer. E esse contraste é chocante, porque mostra que a fé não depende da saúde do corpo, mas da convicção do coração. Jó sente nojo de si mesmo, sente vergonha, sente-se um peso para os outros, e isso aprofunda ainda mais o sofrimento, porque a dor física já é difícil, mas a dor emocional de se sentir descartável é devastadora. Ele começa a se ver como alguém que a própria vida rejeitou, e esse sentimento abre espaço para pensamentos perigosos, pensamentos de desistência, pensamentos de inutilidade, pensamentos que sussurram que continuar vivendo naquele estado não vale a pena. E é exatamente aí que o limite invisível se manifesta novamente. Porque apesar de tudo isso, Jó não cruza a linha final. Ele não se entrega ao desespero absoluto. Ele não rompe com Deus. Ele não transforma sua dor em abandono. E isso não acontece porque ele é forte por si mesmo, mas porque existe uma graça silenciosa o sustentando, uma proteção invisível que impede que ele vá além daquele ponto. O limite não é apenas externo, imposto a Satanás. É interno, sustentando Jó por dentro, impedindo que sua fé seja completamente apagada. E isso nos ensina algo profundamente consolador, que mesmo quando sentimos que não temos força alguma, que nossa fé está por um fio, que estamos apenas sobrevivendo, existe algo maior nos sustentando, existe um cuidado divino que age mesmo quando não o percebemos. Jó não sente Deus, não ouve Deus, não entende Deus, mas continua sendo sustentado por Ele. E essa é uma das formas mais profundas de fé, confiar mesmo quando tudo dentro de nós diz que não faz sentido. O corpo de Jó grita, mas sua fé sussurra, e às vezes é esse sussurro que nos mantém vivos, porque a fé não precisa gritar para existir, ela só precisa resistir, e enquanto Jó resiste, mesmo sentado sobre cinzas, mesmo coberto de feridas, mesmo isolado, o inferno continua limitado, frustrado, incapaz de alcançar o que realmente importa, porque o corpo pode ser ferido, mas a fé, quando está ancorada em Deus, pode até ser abalada, mas não destruída, e é essa fé sobrevivente que prepara o terreno para os próximos capítulos, onde a dor não diminui, mas a revelação começa a se aproximar, lentamente, silenciosamente, como uma tempestade que se forma no horizonte, antes de explodir. O silêncio de Deus e o desespero humano. Existe algo mais difícil do que sofrer. É sofrer em silêncio. Não o silêncio humano, mas o silêncio de Deus, aquele que não responde às orações, não interrompe a dor, não envia explicações, não oferece sinais claros de que ainda está presente. E é exatamente nesse ponto que Jó se encontra agora. Porque depois das perdas, depois das feridas, depois da humilhação pública, o que resta é um vazio ensurdecedor. Jó ora, fala, desabafa, questiona e o céu permanece fechado, nenhuma visão, nenhum anjo, nenhuma palavra de conforto, apenas o peso do tempo passando lentamente. E o silêncio de Deus não é neutro. Ele pressiona, ele testa, ele expõe aquilo que está escondido no coração humano, porque enquanto Deus fala, a fé se apoia na resposta, mas quando ele se cala, a fé precisa se apoiar no caráter, e isso exige um nível de maturidade espiritual, que só é construído na ausência de respostas. O desespero humano cresce exatamente nesse espaço, porque a mente começa a criar narrativas próprias, começa a reinterpretar a própria história, começa a se perguntar se tudo foi em vão,
se a fidelidade valeu a pena, se Deus realmente se importa. E Jó vive essa batalha interna de forma intensa. Ele sente que Deus se tornou distante, quase como um observador silencioso do seu sofrimento. E isso dói mais do que as feridas no corpo, porque quando a dor vem acompanhada da presença de Deus, ela é suportável, mas quando vem acompanhada do silêncio, ela se torna esmagadora. Jó descreve sua vida como um fôlego que passa rápido demais, como uma sombra que desaparece, como alguém que trabalha sem receber recompensa. E essas palavras revelam o cansaço profundo de quem não vê perspectiva, de quem perdeu a noção de futuro, de quem vive apenas tentando sobreviver ao presente. E isso é algo que muitos enfrentam hoje. Dias que parecem longos demais, noites que não terminam, pensamentos que se repetem, perguntas que não encontram resposta. E o silêncio de Deus parece confirmar os piores medos. Mas a história de Jó nos obriga a olhar esse silêncio por outro ângulo, porque ele não é abandono, é contenção. Deus se cala não porque não se importa, mas porque existe algo maior em jogo, algo que Jó ainda não pode compreender. E isso não diminui a dor, mas redefine o significado dela. Jó sente que Deus o observa como um adversário, como alguém que o vigia para acusar, e essa percepção distorcida nasce da dor, não da realidade, porque o sofrimento tem o poder de alterar nossa visão de Deus, de nos fazer interpretar o silêncio como rejeição, quando na verdade pode ser proteção. O limite invisível continua operando mesmo no silêncio, porque Satanás gostaria que esse silêncio levasse Jó ao abandono total, à ruptura definitiva. Mas isso não acontece. Jó continua falando com Deus, mesmo que suas palavras sejam duras, confusas, carregadas de angústia. Ele não se cala, não se afasta, não se torna indiferente. E isso é crucial, porque o verdadeiro desespero não é chorar diante de Deus, é parar de se dirigir a Ele. O silêncio de Deus não anula a relação, ele a aprofunda de uma forma dolorosa, mas real. Jó começa a questionar o sentido da vigilância divina, perguntando por que Deus não o deixa em paz nem por um instante. E isso revela o peso psicológico da dor constante, a sensação de estar sempre sendo observado, avaliado, testado, sem descanso, sem trégua. E ainda assim, mesmo nessas palavras existe fé, porque Jó está falando com Deus, não sobre Deus. Ele não transforma sua dor em fofoca espiritual. Ele transforma em oração, ainda que seja uma oração cheia de dor. E isso nos ensina que Deus prefere uma oração honesta a um silêncio religioso. Prefere um coração rasgado a um discurso bonito. O desespero humano atinge seu auge quando o silêncio se prolonga, quando os dias se acumulam, quando nada muda. E Jó, algo começa a desejar o descanso da morte, não como fuga covarde, mas como alívio do sofrimento contínuo. E essa nuance é importante, porque revela que Jó não perdeu o amor pela vida, ele perdeu a capacidade de suportar a dor daquele jeito, e Deus não o condena por isso. O texto não registra repreensão divina, não registra julgamento imediato, apenas registra o silêncio. E esse silêncio carrega uma tensão narrativa enorme, porque prepara o terreno para algo maior, algo que está sendo construído enquanto parece que nada está acontecendo. O silêncio de Deus também protege Jó de respostas simplistas, de explicações rasas que não sustentariam o peso da dor. Porque algumas respostas, se dadas cedo demais, fariam mais mal do que bem. Jó precisa atravessar esse vale para que quando Deus falar, suas palavras tenham impacto transformador. O desespero humano é exposto sem filtros, sem maquiagem espiritual. E isso cria identificação profunda com qualquer pessoa que já se sentiu esquecida por Deus. Mas a história não termina aqui. O silêncio não é a conclusão, é o intervalo, é a pausa dramática antes da revelação. E enquanto Jó suporta esse silêncio, mesmo tropeçando em suas próprias palavras, mesmo oscilando emocionalmente, ele permanece dentro do limite, não porque entende,
mas porque continua se relacionando, e isso revela uma verdade poderosa. A fé que sobrevive ao silêncio é mais profunda do que a fé que só existe na resposta, e é essa fé, forjada no silêncio, que prepara Jó para os confrontos que ainda virão, para as acusações dos amigos, para os questionamentos mais duros, para a revelação final que mudará tudo, porque o silêncio de Deus não é o fim da história, é apenas o capítulo mais difícil, antes da voz que ecoará do meio da tempestade. Amigos que acusam, feridas que aprofundam. Quando a dor já parece insuportável, existe algo que consegue torná-la ainda mais profunda, a acusação disfarçada de conselho, o julgamento travestido de espiritualidade, e é exatamente isso que acontece quando os amigos de Jó entram em cena, porque até então ele estava lutando contra perdas, feridas e silêncio. Mas agora precisa enfrentar algo ainda mais delicado, pessoas próximas que acreditam estar ajudando, mas que na verdade ampliam o sofrimento. Elifaz, Bildade e Zofar chegam com uma intenção aparentemente nobre, consolá-lo, e durante 7 dias permanecem em silêncio, sentados ao seu lado, porque a dor era grande demais para palavras, e esse talvez tenha sido o momento mais sábio deles, quando ainda não haviam aberto a boca, porque enquanto apenas choravam com Jó, compartilhavam sua dor. Mas no instante em que começam a falar, tudo muda. O sofrimento deixa de ser apenas uma experiência e passa a ser um tribunal, onde Jó se torna réu, acusado de um crime que não entende e não reconhece. Os amigos partem de uma lógica simples e confortável. Deus é justo. Logo, se você está sofrendo dessa forma, algo errado você fez. E essa teologia aparentemente correta se torna cruel quando aplicada sem sensibilidade, porque ela ignora a complexidade da vida e a realidade do sofrimento do justo. Elifaz sugere que ninguém sofre sem motivo, que algum pecado oculto deve estar por trás de tudo aquilo. Bildade insiste que Deus não perverte a justiça. Logo, os filhos de Jó devem ter pecado, e Zofar vai ainda mais longe, acusando Jó de merecer ainda mais do que está sofrendo. E essas palavras atingem como lâminas, porque Jó já está fragilizado, já está machucado, já está confuso, e agora precisa lidar com a ideia de que talvez tudo aquilo seja culpa sua, que talvez Deus esteja punindo algo que ele não consegue enxergar. E essa é uma das feridas mais profundas que alguém pode carregar. A culpa imposta, aquela que não nasce do erro real, mas da interpretação alheia, quando a dor deixa de ser apenas dor e passa a ser vergonha. E Jó reage, não com arrogância, mas com desespero. Ele se defende, reafirma sua integridade, insiste que não há pecado oculto que justifique tamanha tragédia, e isso cria um ciclo exaustivo de discursos, onde os amigos falam, Jó responde, os amigos insistem, Jó se defende, e a dor vai se aprofundando a cada palavra, porque ao invés de consolo, Jó recebe acusações, ao invés de empatia, recebe explicações frias, ao invés de abraço, recebe doutrina. E isso revela uma verdade dura. Nem todo discurso teológico é cura. Às vezes ele é apenas mais uma forma de ferir. Os amigos de Jó acreditam estar defendendo Deus, mas acabam distorcendo seu caráter, transformando-o em um juiz implacável que pune sem diálogo, sem misericórdia, sem contexto. E Jó sente que precisa escolher entre defender a própria integridade ou aceitar uma culpa que não reconhece. E esse conflito o esgota emocionalmente, porque ele começa a se sentir sozinho, incompreendido, isolado até mesmo entre aqueles que vieram ajudá-lo, e essa solidão aprofunda ainda mais o sofrimento, porque o ser humano precisa ser visto, precisa ser ouvido, precisa ser acreditado, e Jó não encontra isso em ninguém ao seu redor. Ele começa a desejar um mediador, alguém que possa ficar entre ele e Deus, alguém que compreenda os dois lados, alguém que traduza sua dor sem distorcê-la. E esse desejo revela uma fome espiritual profunda, a necessidade de justiça, não no sentido punitivo, mas no sentido de verdade. Jó não quer ser absolvido de algo que não fez, ele quer ser compreendido,
Ele quer que Deus explique por que isso está acontecendo. E os amigos, ao invés de ajudarem, bloqueiam esse caminho, porque transformam a dor em um problema moral, quando na verdade ela é um mistério espiritual. As feridas de Jó agora não são apenas físicas, são emocionais, psicológicas, espirituais. Cada acusação aprofunda o corte, cada discurso aumenta o peso, cada tentativa de explicação simplista afasta ainda mais a possibilidade de consolo. E isso nos confronta diretamente, porque quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes tentamos explicar a dor do outro, ao invés de simplesmente caminhar com ele? Quantas vezes oferecemos respostas, quando o que a pessoa precisa é presença? A história de Jó expõe o perigo de uma fé sem empatia, de uma teologia sem compaixão, de uma espiritualidade que prefere estar certa a ser humana. E o mais impressionante é que, mesmo diante dessas acusações, Jó não abandona Deus. Ele se revolta, se cansa, se irrita, mas não rompe. Ele começa a falar com mais intensidade, com mais ousadia, exigindo uma resposta divina, não porque perdeu a fé, mas porque acredita que Deus é justo demais para permanecer em silêncio para sempre. E essa insistência irrita ainda mais os amigos, porque desafia a lógica deles, mas revela algo poderoso. A fé de Jó não é passiva, é relacional. Ele não aceita explicações humanas rasas. Para uma dor espiritual profunda, ele quer ouvir de Deus, não sobre Deus. E enquanto esse conflito se intensifica, o limite invisível continua atuando, porque Satanás poderia usar essas acusações para destruir definitivamente a fé de Jó, mas não consegue. As palavras ferem, machucam, confundem, mas não arrancam aquilo que Deus plantou. E isso revela que até mesmo quando somos feridos por pessoas próximas, quando somos mal interpretados, julgados, acusados injustamente, ainda existe um limite que o inferno não ultrapassa. Ele pode usar bocas humanas para tentar nos quebrar, mas não pode tocar na verdade que Deus conhece sobre nós. E essa verdade, ainda que abafada pelo barulho das acusações, continua viva, esperando o momento em que será revelada. E é isso que mantém Jó de pé, mesmo sentado em cinzas, mesmo rodeado de discursos vazios, mesmo sangrando por dentro. Ele sabe, em algum lugar profundo da alma, que Deus o conhece, e essa certeza, ainda que frágil, é mais forte do que todas as acusações juntas, preparando o terreno para o confronto mais intenso de todos, quando Jó não falará mais com amigos, mas ousará falar diretamente com o próprio Deus. Quando Jó questiona o próprio Deus, chega um momento em que as vozes ao redor se tornam ruído, em que as acusações dos amigos já não ferem mais porque o coração está cansado demais para reagir. E é exatamente nesse ponto que Jó atravessa uma fronteira delicada. Ele para de tentar se explicar para os homens e passa a falar diretamente com Deus, não de forma reverente no sentido religioso tradicional, mas de forma crua, honesta, quase desesperada, porque quando a dor ultrapassa a capacidade humana de suportar em silêncio, o coração precisa falar com aquele que acredita ser o único capaz de responder. E Jó acredita que esse alguém é Deus. Mesmo quando tudo parece contradizer isso, ele reconhece a grandeza divina, reconhece o poder, a soberania, a majestade daquele que move montanhas, que governa o cosmos, que sustenta o universo, mas ao mesmo tempo questiona como esse mesmo Deus pode parecer tão distante do sofrimento de um homem que sempre buscou viver corretamente. E essa tensão é uma das partes mais profundas de toda a narrativa, porque Jó não está negando Deus, está confrontando sua própria compreensão sobre ele. E isso exige coragem espiritual, porque é mais fácil repetir fórmulas prontas do que admitir que não entendemos os caminhos divinos. Jó declara que sabe que ninguém pode contender com Deus, que ninguém pode vencê-lo em um debate, mas ainda assim sente a necessidade de falar, de expor sua dor, de apresentar sua causa,
como alguém que deseja um julgamento justo. E essa linguagem jurídica revela o quanto Jó se sente injustiçado, não no sentido de acusar Deus de maldade deliberada, mas de expressar a sensação de que algo não está equilibrado, que a balança parece inclinada, e isso é algo que muitos sentem, mas poucos têm coragem de verbalizar. Jó sente que Deus o trata como inimigo, que o persegue, que o esmaga sem motivo aparente, e essas palavras são fortes, desconfortáveis, quase ofensivas para uma leitura superficial, mas o texto bíblico não as censura, não as suaviza, não as esconde, porque Deus permite que a dor humana seja registrada exatamente como ela é, sem edição religiosa, e isso revela algo essencial sobre o relacionamento entre Deus e o ser humano. Ele não exige silêncio submisso diante do sofrimento. Ele permite o questionamento honesto. Jó se pergunta como alguém tão pequeno pode se justificar diante de um Deus tão grande, como pode haver diálogo entre o Criador e a criatura quando o peso da dor parece esmagador demais, e nesse ponto ele expressa um desejo profundo, quase profético, a necessidade de um mediador, alguém que coloque a mão sobre ambos, sobre Deus e sobre o homem, alguém que traduza a dor humana para o céu e a justiça divina para a terra. E essa ideia, lançada em meio ao sofrimento, ecoa muito além do tempo de Jó, apontando para algo que ele ainda não compreende totalmente, mas sente falta, e isso mostra que mesmo em meio à confusão, sua fé continua buscando, continua desejando conexão, continua acreditando que Deus não é indiferente, apenas incompreendido naquele momento. Jó não questiona a existência de Deus, questiona o seu método, questiona o seu silêncio, questiona o seu modo de agir. E essa distinção é fundamental, porque questionar o método não é negar a autoridade, é tentar compreender algo que ultrapassa a lógica humana, e isso coloca Jó em um lugar perigoso e ao mesmo tempo profundo, porque ao falar diretamente com Deus, ele se expõe completamente, sem filtros, sem defesas, sem discursos ensaiados, e essa exposição é dolorosa, porque traz à tona tudo aquilo que estava guardado, todas as frustrações, todas as dúvidas, todos os medos. Jó começa a sentir que sua vida perdeu valor, que seus dias são vigiados como se ele fosse uma ameaça, e essa percepção distorcida nasce da dor, não da realidade, mas ainda assim precisa ser expressa, porque sentimentos não expressos se transformam em feridas mais profundas. O limite invisível continua atuando nesse momento de confronto, porque Satanás gostaria que esse questionamento se transformasse em acusação definitiva, em ruptura irreversível. Mas isso não acontece. Jó questiona, mas não abandona, confronta, mas não nega, fala com Deus, não sobre ele, e isso mantém o relacionamento vivo, mesmo que estremecido. E essa é uma das maiores lições desse capítulo. Entender que a fé verdadeira não é ausência de perguntas, é a coragem de levá-las a Deus. Jó não encontra respostas imediatas, mas encontra algo igualmente importante: a liberdade de falar, de ser honesto, de não precisar fingir uma espiritualidade que não corresponde à sua realidade emocional. E Deus permite isso, registra isso, preserva isso, porque o relacionamento que ele deseja não é baseado em medo, mas em verdade. E mesmo quando Jó se sente pequeno demais, frágil demais, esmagado demais para compreender o que está acontecendo, ele continua acreditando que existe justiça em algum lugar, que existe verdade além da dor, que existe sentido além do caos, mesmo que ele não consiga enxergar naquele momento. E essa crença, ainda que vacilante, mantém sua fé viva, porque a fé que questiona ainda é fé, a fé que grita ainda é fé, a fé que chora ainda é fé, e é essa fé imperfeita, ferida, mas persistente, que prepara o terreno para o momento mais inesperado da história, quando Deus finalmente decidirá responder, não da forma que Jó espera, não com explicações detalhadas, mas com uma revelação que mudará completamente sua percepção sobre tudo. E até lá,
o limite permanece firme, impedindo que o inferno transforme o questionamento em destruição, porque enquanto Jó fala com Deus, mesmo em dor, ele continua vivo espiritualmente, e isso significa que a história ainda não chegou ao fim. A resposta que não veio como esperado. Depois de tanto falar, de tanto questionar, de tanto expor sua dor diante de Deus, Jó chega a um ponto em que a expectativa por uma resposta se torna quase insuportável, porque quando alguém se abre dessa forma, quando rasga a alma diante do céu, espera ao menos algum sinal de que foi ouvido, alguma explicação que organize o caos, alguma palavra que dê sentido ao sofrimento. E é exatamente aí que acontece uma das maiores frustrações da história. Deus responde, mas não como Jó imaginava, não com explicações detalhadas, não com justificativas racionais, não com um pedido de desculpas, não com um reconhecimento explícito da injustiça aparente. A resposta divina quebra completamente a expectativa humana, porque em vez de explicar o sofrimento, Deus revela a sua grandeza. Ele fala do meio da tempestade, não para contar os bastidores espirituais, não para mencionar Satanás, não para justificar as perdas, mas para confrontar a limitação da perspectiva humana. Deus começa perguntando, não respondendo: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas? Quem determina os limites da luz e das trevas? E essas perguntas não têm o objetivo de humilhar Jó, mas de reposicioná-lo, porque a dor havia estreitado sua visão, havia reduzido sua percepção da realidade ao tamanho do sofrimento, e Deus precisa ampliar esse horizonte, mostrar que existe um universo inteiro funcionando além daquela dor específica. E isso é desconcertante, porque Jó queria respostas diretas, queria saber o porquê, queria entender a razão. Mas Deus oferece algo diferente, oferece revelação, mostra quem Ele é, antes de explicar o que Ele faz, e isso muda tudo, porque o problema central de Jó não era apenas o sofrimento, era a tentativa de compreendê-lo a partir de uma visão limitada. Deus não ignora a dor de Jó, mas mostra que ela não é o centro do universo, que existe uma ordem maior, uma sabedoria que ultrapassa a lógica humana, e isso não diminui o sofrimento, mas redefine seu lugar. Deus fala sobre a criação, sobre o controle dos mares, sobre os ciclos da natureza, sobre animais selvagens que Jó jamais conseguiu dominar, e cada exemplo carrega uma mensagem silenciosa. Você não controla isso, mas eu controlo. Você não entende isso, mas eu entendo. E se existe ordem nisso tudo, existe ordem também naquilo que você não consegue compreender agora. Essa resposta não atende à curiosidade humana, mas fortalece a confiança, porque Deus não se apresenta como alguém que precisa se justificar, mas como alguém que governa tudo com sabedoria perfeita. Mesmo quando essa sabedoria não é percebida, Jó começa a perceber que sua dor, embora intensa, não anula a soberania divina, não desorganiza o universo, não pega Deus de surpresa, e essa percepção é profundamente transformadora, porque desloca o foco do sofrimento para a confiança, não no sentido de resignação passiva, mas de reconhecimento de limites. Deus mostra que o ser humano não tem acesso a todas as respostas, não porque ele seja cruel, mas porque a mente humana não suportaria compreender tudo. Algumas verdades são grandes demais para caberem em explicações simples, e o sofrimento é uma delas. Jó percebe que sua tentativa de processar tudo racionalmente estava fadada ao fracasso, não porque ele fosse ignorante, mas porque estava tentando entender o infinito com ferramentas finitas, e esse reconhecimento começa a quebrar algo dentro dele. Não a fé, mas o orgulho silencioso de achar que precisava entender tudo para confiar. Deus não diz que Jó pecou ao questionar, mas mostra que existe uma diferença entre questionar e exigir respostas. E essa diferença é sutil, mas profunda. Jó é confrontado com a realidade de que Deus não é um personagem dentro da sua história.
é o autor de uma história muito maior, e isso não torna a dor irrelevante, mas a coloca em perspectiva. Deus não explica por que permitiu o sofrimento, mas mostra que o sofrimento não tem autoridade final, que não define a realidade, que não governa o destino. Jó começa a se calar, não porque foi silenciado, mas porque foi alcançado, porque percebe que suas perguntas, embora legítimas, eram pequenas diante da grandeza do Deus que agora fala, e esse silêncio é diferente do anterior. Não é um silêncio de abandono, é um silêncio de reverência, de compreensão parcial, de aceitação de que nem tudo precisa ser explicado para ser confiado, e essa é uma virada crucial na narrativa, porque Jó não recebe as respostas que queria, mas recebe algo maior, uma revelação do caráter de Deus, e isso é suficiente para sustentar sua fé. O limite invisível se manifesta mais uma vez, porque Satanás queria que a resposta de Deus fosse motivo de frustração final, de revolta definitiva. Mas acontece o contrário. A resposta que não veio como esperado se torna exatamente aquilo que Jó precisava. Não informação, mas transformação. Não explicação, mas encontro. Não lógica, mas presença. E isso nos ensina algo profundo. Às vezes a resposta de Deus não resolve nossas perguntas, mas resolve nosso coração. Às vezes ele não explica o caminho, mas nos lembra quem guia. E quando isso acontece, mesmo que a dor continue, ela já não tem o mesmo poder, porque a confiança foi restaurada em um nível mais profundo. Jó começa a entender que o limite que impediu o inferno de destruí-lo não estava apenas nas circunstâncias, estava na soberania de um Deus que continua no controle, mesmo quando não explica seus caminhos. E essa compreensão prepara o terreno para o desfecho final, onde tudo aquilo que foi quebrado começará a ser restaurado, não apenas externamente, mas internamente, porque antes de restaurar a história, Deus restaura a visão. E quando a visão muda, tudo muda junto. O dia em que Deus falou do meio da tempestade. Existe um momento na vida em que o silêncio termina não com suavidade, mas com impacto, não com explicações calmas, mas com revelação avassaladora. E esse momento chega para Jó quando Deus fala do meio da tempestade, não como um sussurro consolador, mas como uma voz que atravessa o caos, porque a tempestade não é apenas um cenário externo, ela representa exatamente o estado interno de Jó, confuso, agitado, fragmentado pela dor. E é desse lugar que Deus escolhe falar, não depois que tudo se acalma, mas no auge do turbilhão, mostrando que ele não precisa que a vida esteja organizada para se manifestar. Ele entra no caos, sem medo, sem hesitação. E quando Deus fala, ele não começa pedindo desculpas, não começa explicando os bastidores espirituais, não menciona Satanás, não detalha permissões ou limites. Ele começa revelando quem ele é, e isso é profundamente desconcertante para a mente humana. Porque quando sofremos, queremos respostas específicas, queremos causas, queremos razões, mas Deus oferece algo mais profundo: identidade, autoridade, soberania. Ele pergunta a Jó se ele conhece os mistérios da criação, se entende o funcionamento do universo, se consegue controlar forças que estão muito além da capacidade humana. E cada pergunta não é uma humilhação, é um convite à humildade. É um lembrete de que o sofrimento não pode ser compreendido isoladamente, porque ele faz parte de um mundo muito maior, governado por uma sabedoria que não se limita à lógica humana. Deus fala de estrelas, de mares, de animais selvagens, de forças incontroláveis, e tudo isso comunica uma mensagem silenciosa. Existe ordem onde você vê caos, existe propósito onde você vê absurdo. Existe controle onde você sente abandono. E isso começa a desmontar a estrutura interna de Jó, não de forma violenta, mas profunda, porque ele percebe que passou tanto tempo tentando entender o sofrimento que perdeu de vista quem governa tudo. E esse é um risco real. Quando a dor se torna o centro da nossa visão, ela distorce tudo ao redor, inclusive nossa percepção de Deus.
E a fala divina corrige isso, não removendo a dor, mas recolocando Deus no centro. Jó começa a perceber que seu erro não foi questionar, mas tentar reduzir Deus ao tamanho das suas perguntas. E essa percepção gera algo raro: arrependimento sem culpa, humildade sem medo. Ele reconhece que falou de coisas que não entendia, não como alguém que se arrepende de viver, mas como alguém que agora enxerga a própria limitação. E isso é libertador, porque enquanto tentamos controlar o entendimento, a dor nos sufoca. Mas quando aceitamos que não precisamos entender tudo para confiar, algo se quebra dentro de nós. Não a fé, mas a ansiedade por respostas imediatas. Deus não invalida o sofrimento de Jó, mas mostra que ele não define a verdade. E isso muda tudo, porque a verdade não é determinada pela intensidade da dor, mas pela fidelidade de Deus. E quando Jó percebe isso, sua postura muda. Ele não exige mais explicações, ele não acusa mais, ele se rende, não no sentido de desistir, mas de confiar. E essa confiança nasce não da ausência de dor, mas da presença revelada de Deus. O dia em que Deus fala do meio da tempestade não é o dia em que tudo se resolve externamente, mas é o dia em que tudo se alinha internamente. Jó ainda está ferido, ainda está pobre, ainda está marcado pela perda, mas agora ele vê Deus de uma forma que nunca viu antes, não apenas como o Deus que abençoa, mas como o Deus que governa, que sustenta, que permanece soberano mesmo quando permite a dor. E essa visão transforma tudo, porque a fé baseada apenas em bênçãos é frágil, mas a fé baseada na soberania é inabalável. O limite invisível se revela de forma definitiva aqui, porque fica claro que o inferno nunca esteve no controle, nunca conduziu a história, nunca teve a palavra final. Tudo aconteceu dentro de um governo maior, mesmo quando Jó não enxergava, e essa revelação não apaga o passado, mas ressignifica. A dor não desaparece da memória, mas perde o poder de definir o futuro. Jó agora entende que não foi esquecido, não foi descartado, não foi punido. Ele foi conduzido por um caminho que ultrapassa sua compreensão. E isso não o torna especial no sentido de privilégio, mas o torna testemunha de algo maior, de que Deus continua sendo Deus mesmo quando a vida desmorona. E esse entendimento prepara o cenário para o último ato da história, onde não apenas as circunstâncias serão restauradas, mas a justiça será estabelecida, os acusadores serão confrontados, e a fidelidade será recompensada de uma forma que ultrapassa tudo o que foi perdido. Porque quando Deus fala, não é apenas para explicar, é para reposicionar. E quando somos reposicionados diante da verdade, a restauração se torna inevitável, mesmo que venha de formas inesperadas, e é exatamente isso que acontecerá a seguir. No capítulo final, quando a história de Jó alcança seu desfecho não como um conto de sofrimento, mas como uma revelação poderosa do limite que o inferno jamais consegue ultrapassar. O final que revela o propósito oculto da dor. O final da história de Jó não começa com riqueza, não começa com cura, não começa com festa. Ele começa com algo muito mais profundo e transformador. Começa com restauração interior. Porque antes de Deus mudar as circunstâncias, ele muda a posição do coração. Jó já não fala a partir da dor, mas a partir da reverência. Ele reconhece que conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora seus olhos o veem. E essa declaração não é poética, é existencial. Significa que sua experiência com Deus ultrapassou a teologia herdada, ultrapassou a fé baseada em recompensas, ultrapassou a religiosidade confortável. Jó agora conhece Deus no nível da realidade, não da teoria, e isso muda tudo, porque quando Deus deixa de ser apenas um conceito e se torna uma presença experimentada, o sofrimento perde o poder de destruir, mesmo que ainda doa. Deus então se volta para os amigos de Jó, aqueles que o acusaram, que o julgaram,
que falaram em nome de Deus sem conhecê-lo de fato, e isso é extremamente significativo, porque revela que nem toda fala religiosa representa a voz de Deus. Os amigos estavam errados, não porque falavam de Deus, mas porque falavam sem compaixão, sem compreensão, sem humildade, e Deus deixa isso claro, afirmando que Jó falou corretamente a seu respeito, mesmo em meio às queixas, enquanto os amigos erraram ao tentar defender uma justiça fria e impessoal. E aqui existe uma lição poderosa. Deus prefere a honestidade ferida de Jó à ortodoxia vazia dos amigos. Ele prefere um coração que questiona a uma boca que acusa. Deus então pede algo inesperado, que Jó ore por aqueles que o feriram, e isso fecha um ciclo de forma impressionante, porque a dor não termina em vingança, termina em intercessão. Jó, que foi julgado, agora se torna mediador. E isso mostra que a restauração verdadeira não é apenas receber de volta o que foi perdido, mas ser transformado a ponto de liberar perdão. E é exatamente nesse momento que a virada acontece. Quando Jó ora pelos amigos, o texto bíblico diz que Deus muda a sua sorte. E isso não é coincidência, porque a restauração externa flui de uma restauração interna já concluída. Deus então restitui tudo em dobro, não como um prêmio mecânico, mas como um sinal de que o sofrimento não teve a palavra final. Jó recebe novamente bens, família, respeito, vida longa, mas nada disso substitui o que foi perdido. E o texto não tenta romantizar a dor. Os filhos que morreram não são esquecidos. Eles fazem parte da história, fazem parte da memória, fazem parte da formação de Jó. A restituição não apaga o passado, mas mostra que o passado não define o futuro. Deus honra a fidelidade de Jó, não porque ele foi perfeito, mas porque permaneceu, porque não abandonou, porque não rompeu, porque atravessou a dor dentro do limite estabelecido. E esse limite fica claro no final. Satanás tocou em muitas áreas, mas não tocou na fé definitiva, não tocou no propósito final, não tocou na autoridade de Deus. E isso revela o propósito oculto da dor. Não no sentido de que Deus planeja sofrimento como prazer, mas de que Ele é capaz de usar até mesmo a dor para revelar verdades mais profundas, fortalecer a fé, ampliar a visão e testemunhar ao mundo espiritual que a fidelidade verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Jó se torna uma resposta viva à acusação inicial de Satanás, provando que é possível amar a Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele dá. E essa é talvez a maior vitória da história, porque a dor não foi em vão. Ela revelou algo eterno, algo que ecoa até hoje, mostrando que existe um limite que o inferno não ultrapassa, que Deus continua soberano, mesmo quando permite a prova, que a fé pode ser ferida, mas não destruída, que o silêncio de Deus não é abandono, que as acusações humanas não definem a verdade, que a resposta divina pode não vir como esperamos, mas sempre vem, no tempo certo. E o final da história de Jó não é apenas sobre prosperidade restaurada, é sobre um homem que saiu da prova com uma fé mais profunda, uma visão mais ampla e um relacionamento mais verdadeiro com Deus. E isso nos confronta diretamente, porque a história não é apenas sobre Jó, é sobre nós, sobre como reagimos quando a dor chega, sobre o que fazemos quando Deus se cala, sobre se nossa fé está baseada em bênçãos ou em caráter. E a resposta final ecoa como um convite: confiar no Deus que estabelece limites, mesmo quando não entendemos os caminhos, porque enquanto o inferno tenta destruir, Deus trabalha para revelar, restaurar e redimir. E no fim, aquilo que parecia o fim se torna testemunho, aquilo que parecia derrota se torna vitória, e aquilo que parecia silêncio se revela como o espaço onde Deus estava, o tempo todo, sustentando, governando e preparando um final que o sofrimento jamais poderia impedir.